O que significa ser um discípulo? Significa ser aprendiz de alguém, ter sua vida sendo formada sob a influência de um mestre. Sendo assim, toda pessoa, consciente disso ou não, é um discípulo, está sendo formado por alguém. Na verdade, são muitos fatores diferentes que contribuem na nossa formação. Mas, se formos discípulos de Jesus, então todos esses fatores estarão submetidos a Ele. Você entendeu? A questão não é se você é ou não discípulo, mas quem é que está te formando? A cultura ao nosso redor ou a cultura do reino que Jesus representa? Como responder a isso? Não é complicado, basta olharmos que tipo de pessoa estamos nos tornando. Somos mais parecidos com Jesus? Para irmos de discípulos da cultura para discípulos do reino, é preciso que não tomemos a forma da cultura que nos cerca. Precisamos ser inconformados. Alô, 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 som, isso. De novo, graça e paz para todos os inconformados aí. Amém. Amém. Hoje à noite, a gente vai estar encerrando a nossa Escola do Reino, a temática da Escola do Reino desse mês, que foi sobre disciplinas espirituais. Então, você que esteve com a gente, não morra na praia, esteja hoje à noite, ok? Mesmo que você tenha faltado em algum, venha. E eu estou dizendo isso porque agora de manhã, o que eu quero conversar um pouco com vocês é a respeito disso, é a respeito de disciplinas espirituais, como nós vivemos nas práticas de Jesus. Todos nós sabemos que para alcançar algo, alcançar um objetivo que a gente tenha na nossa vida, nós precisamos de disciplina, nós precisamos de compromisso com algumas práticas adequadas para que esse objetivo, seja ele qual for, seja alcançado. Por exemplo, se você está a fim de perder algum peso, você precisa fazer uma dieta, né, adequada e segui-la adequadamente para que esse objetivo seja alcançado. Se você quer fortalecer os seus músculos, você precisa de uma determinada alimentação, um determinado tipo de alimentação adequado, e você precisa principalmente se submeter à prática da musculação. Se nós queremos correr uma maratona, nós precisamos de praticarmos uma certa quantidade, né, de corridas menores, até que a gente consiga alcançar a corrida maior, que seria, no caso, a maratona. Se nós queremos ser profissionais em algum tipo de esporte, nós precisamos, então, nos submeter às regras, ao treinamento, às orientações de um técnico, de um treinador, de um mestre, é? Dependendo do esporte, é? Se for uma arte marcial. Se nós queremos nos especializar em alguma área profissional, nós precisamos, então, nos submeter aos estudos que tal área requer para que a gente chegue lá. Em outras palavras, seja qual for o nosso objetivo, nós não vamos alcançá-lo sem intencionalidade e sem constância. Não importa em que área seja. E isso implica que é a mesma coisa no que diz respeito à nossa vida com Jesus, a nossa vida com Deus. Se nós queremos realmente nos tornar discípulos do reino de Jesus, discípulos do reino que Jesus trouxe, e não da cultura que nos cerca, nós precisamos viver, então, nas mesmas práticas que Jesus viveu. Agora é interessante,
Porque muitas pessoas acham que elas serão mudadas, que elas serão transformadas, sem fazer nada. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes a confusão disso está na maneira equivocada de nós compreendermos a redenção, aquilo que o sangue fez por nós. Quando Jesus derrama o sangue dele na cruz, quando ele dá a vida por mim e por você, o que o sangue dele faz por uma pessoa que crê nele como Senhor e Salvador é redimi-lo. Redimir significa pagar uma dívida. Você pode usar muitas outras expressões, é lavá-lo. É isso que o sangue faz. O sangue nos redime. O sangue não nos transforma. O sangue nos redime. O sangue faz com que a gente nasça de novo. Mas o que nos transforma é a renovação da nossa mente mediante a contínua prática daquilo que a palavra de Deus nos aponta, daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, eu acredito que algumas pessoas elas se confundem com isso, porque elas acham que a transformação da sua vida acontece automaticamente quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Não, quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você é liberto da realidade da escravidão do pecado. Mas agora, uma vez livres, nós precisamos aprender a como vivemos como pessoas livres. Eu percebo que outras tantas pessoas acham que não é possível viver uma vida como Jesus mostra que ela deve ser vivida. Eu ouço pessoas dizendo, é muito difícil ser cristão, é muito difícil seguir as orientações de Jesus, é muito difícil ser um discípulo. O problema é que Jesus contradiz-nos nisso. Ele diz assim, se você está cansado e sobrecarregado, venha até mim, eu vou te aliviar, tome sobre você o meu fardo, receba o meu jugo, ou seja, o meu ensino, o meu aprendizado, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. As Escrituras dizem que não é difícil vivermos uma vida de acordo com aquilo que Jesus apresenta para a gente. Então, muitos de nós achamos que isso é muito difícil ser como Jesus, mas nós nunca nos dispusemos, na verdade, a submeter as nossas vidas às práticas de Jesus. Olha só o que a palavra de Deus nos diz nesse texto de Marcos 1, 16 e 17. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Preste atenção, Jesus passa a ver duas pessoas, nós conversamos sobre isso, o que significa isso na primeira mensagem dessa série, não é? Ele as chama para segui-lo. Quando Jesus chama alguém para segui-lo, ele faz isso porque ele é um rabino, um mestre, e ele está chamando a pessoa para vir e aprender a viver a vida dela com ele. Mas Jesus, ao contrário dos demais mestres, ele diz para Pedro e para André o seguinte, venha após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Eu farei de vocês, que vocês sejam aquilo que eu sou. Jesus tem capacidade e poder suficiente para fazer isso na minha vida e na sua vida, assim como ele fez na vida deles. Mas veja, para que isso acontecesse, havia uma parte em relação a eles, que era vir após Jesus. E esse vir não é simplesmente andar atrás, seguir atrás dele, mas é segui-lo para aprender a viver a vida, a partir da vida dele, a partir daquilo que ele mostra, a partir daquilo que ele vive. Então, nós precisamos caminhar pelas práticas de Jesus, para que a gente veja a vida de Jesus, que foi depositada em nós, através da presença do Espírito Santo, sendo modelada na nossa existência. E aí eu quero compartilhar com você um pouco disso, vamos conhecer um pouquinho algumas das práticas de Jesus. O que eu estou me referindo aqui como as práticas de Jesus é o que os mestres da espiritualidade bíblica, eles chamam de disciplinas espirituais ou disciplinas da graça. As práticas de Jesus, portanto, nada mais são do que algumas disciplinas espirituais que nós intencionalmente adotamos na nossa vida, porque essas disciplinas, elas nos colocam no caminho da transformação. Veja, é muito importante você entender isso.
É muito importante nós entendermos que as disciplinas, por si só, não nos transformam. O que elas fazem é nos posicionar diante daquele que nos transforma. É isso que as disciplinas fazem. Porque se as disciplinas por si mesmas transformassem a vida das pessoas, qualquer religião que praticasse as disciplinas, por exemplo, qualquer religião que tem suas orações, a pessoa seria transformada. Mas na verdade não é isso que acontece. Porque oração, meditação, qualquer uma dessas coisas não tem poder em si mesmo para nos transformar. Dentro da perspectiva da espiritualidade bíblica, o que essas disciplinas fazem é elas nos colocam intencionalmente diante daquele que tem o poder para nos transformar. Elas não são regras religiosas que nós temos que seguir. Sabe? Não são, quantas horas por dia eu tenho que orar? Quantos capítulos da Bíblia eu tenho que ler? Elas não são isso. Elas são práticas relacionais que nós precisamos adotar. Práticas de relacionamento. Assim, o fundamento para que a gente siga as práticas de Jesus não é o nosso esforço, mas é o nosso coração. Não é o nosso empenho, é o nosso desejo. Nós não entraremos nas práticas de Jesus por pensarmos assim, eu preciso me esforçar para ser mudado. Mas em pensarmos, eu preciso desejar por mais intimidade com Ele. Esse é o pensamento. Dito isto, eu quero apresentar então algumas práticas de Jesus que nós precisamos adotar intencionalmente e sistematicamente para que a nossa vida então vá sendo transformada de discípulos da cultura para discípulos do reino. Vá deixando de ser formada pela mentalidade da sociedade que nos cerca e sendo cada vez mais formada pela mentalidade do reino. Então, vamos olhar para esse texto aqui, de Marcos, capítulo 1, versos 35 a 39. Você pode ligar a sua Bíblia aí, nesse texto, ou abri-la. O texto diz assim: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. O que está acontecendo aqui, para que a gente possa entender? Jesus começou o ministério dele. Ele começa a dizer que o reino de Deus chegou, o reino de Deus foi aproximado das pessoas e elas precisam responder isso com arrependimento e fé. Então ele passa por Pedro e André, ele passa por Tiago e João, ele passa por algumas pessoas e começa a chamar essas pessoas para andar com ele, para segui-lo, para aprender com ele essa realidade de que o reino de Deus chegou. Então Jesus vai para a casa de Simão, Pedro, e quando ele chega lá, a sogra de Pedro está doente, está com febre, está acamada com febre, e Jesus a cura. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, a notícia corre pela cidade de Cafarnaum, pela vila de Cafarnaum, e não demora muito, tem um monte de gente na porta da casa do Pedro, com seus enfermos, pedindo para que Jesus curasse-os também. Então veio uma multidão para ali, de pessoas com enfermidades físicas, pessoas com enfermidades emocionais, pessoas com enfermidades espirituais, dominadas por demônios, e o texto bíblico nos diz que Jesus cura a muitos. Essa é a expressão, Jesus cura a muitos. O texto não diz, Jesus cura a todos. Tem muitos textos nas Escrituras que nos são dito que enfermos, endemoniados são levados até Jesus e Jesus curou a todos. Mas nesse caso diz que ele curou a muitos. Então, certamente, aqueles
que não foram curados, né, depois de terem sido mandados embora, no dia seguinte voltaram com seus enfermos. Então Jesus sai de madrugada e ele vai para um lugar sozinho orar. E os discípulos depois, de manhã, quando a turma começa a se aglomerar lá na porta de novo, aqueles que não haviam sido curados, começam a ir atrás de Jesus e procurar Jesus. E falam: Senhor, onde o Senhor se enfiou? Todos te buscam. Todos te buscam, quem são? Aqueles que não haviam sido contemplados pela cura, aqueles que não tinham sido contemplados pela libertação, aqueles que ainda estavam ali e ainda estavam com seus entes queridos passando por algum problema. Mas aí veja só o que Jesus diz. Jesus diz assim para eles: vamos daqui para outro lugar. Vamos para os outros povoados para que eu possa pregar, para que eu possa anunciar que o reino de Deus chegou, porque foi para isso que eu fui enviado. E aí ele vai, diz o texto, e ele começa a fazer aquilo que ele tinha feito em Cafarnaum. Eu queria que você exercitasse um pouco a sua imaginação com relação a isso. Se você fosse uma daquelas pessoas que não estava com a senha do primeiro dia, a sua senha é do segundo dia, ok? Mas aí você chega lá cedão, falando: bom, agora dessa vez eu pego a primeira fila. E aí o pessoal vem e diz: Jesus não vem. Jesus foi embora. Mas como assim foi embora? Mas e a minha esposa? Mas e o meu filho? Mas e o meu pai? Como ele foi embora? Ainda tinha coisa para ser feita aqui. Como ele foi para outro lugar? Percebe? Por que Jesus fez isso? Veja, Jesus fez isso porque, na verdade, Jesus, ele vive a vida dele nessa dinâmica de interação com o Pai em relação à realidade do reino de Deus. E nesse texto, a gente encontra algumas práticas de Jesus. Coisas que Jesus fazia, ok? Práticas são coisas que nós fazemos, coisas que Jesus fazia e que deixavam Jesus alinhado com essa realidade do Pai, alinhado com essa realidade do coração do Pai. Eu quero apresentar para você 5 práticas que Jesus realizava e que eu e você precisamos realizar. A primeira delas, solitude. Veja, o texto diz que Jesus saiu, verso 35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Ele não acordou e ficou num cômodo da casa de Pedro. Ele saiu e ele foi para um lugar deserto. Ele saiu do meio das pessoas que estavam ali com ele. Ele saiu de perto dos discípulos, ele saiu de perto das pessoas que estavam necessitadas e ele foi ficar sozinho com o Pai. Jesus saía constantemente do meio da agitação para que ele pudesse estar com o Pai. Veja, solitude não é a mesma coisa que solidão, ok? Solidão é quando nós nos sentimos isolados, quando nós nos sentimos vazios, quando nós nos sentimos sozinhos, mesmo estando em meio a um monte de pessoas. Solitude é uma atitude intencional que nós tomamos de sair do meio da agitação para que nós possamos estar em um lugar onde a nossa conexão com o Pai seja a prioridade para nós. Veja, Jesus saiu, diz o texto, foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus não foi apenas em busca de solidão, ok? Ele foi em busca de solitude, ele foi em busca de um lugar onde ele pudesse estar na presença do Pai sem qualquer tipo de interrupção. E veja, isso era uma prática na vida de Jesus, contínua. Deixe-me apenas ler um texto para você, para mostrar isso. Mateus, capítulo 14, versículo 23. Esse capítulo de Mateus diz que Jesus sai com os seus discípulos para um lugar deserto, e quando ele vai com eles para esse lugar deserto, uma multidão vem ao encontro deles, e Jesus se compadece delas, e ele fica ali, então, curando os seus enfermos. E depois de um tempo,
Esse é o texto da multiplicação dos pães, né? Ele multiplica os pães e peixes, ele alimenta o povo, e ele manda então os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado do mar de Genezaré, o mar da Galileia. E aí o texto bíblico diz para a gente no verso 23 assim: e tendo despedido as multidões, ele aqui é Jesus, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Então essa é uma primeira prática que nós temos. Nós precisamos de solitude. Eu colocaria isso de uma forma prática para nós hoje. Assim, nós precisamos desligar nossa mente, nossa cabeça, nossa atenção das redes sociais. Nossa solitude hoje, muito mais do que um lugar onde você vai para ficar sozinho, é uma desconexão com relação ao mundo digital. Por que eu digo isso? Porque hoje você carrega o barulho com você, você carrega a multidão com você. Quando nós vamos ficar sozinhos, nós levamos o bendito do celular. E se você levar o bendito do celular, você não está sozinho, você está com uma multidão aqui. Então você quer responder o TikTok, você quer responder no Instagram, você quer responder no Facebook, você quer, sei lá, você quer responder. Você fica com a sua mente presa nessa perspectiva, presa nesse negocinho aqui. Nós ficamos, ok? Eu não estou dizendo que você vai dizer eu não, ok? Eu sei do que eu estou falando. Eu luto com isso, para viver e praticar solitude, para eu estar na presença dEle, e só na presença dEle. De mais nada e de mais ninguém. Jesus fazia isso, isso era uma prática de Jesus, e precisa ser uma prática na vida dos discípulos de Jesus. As demais práticas, elas estão ligadas a essa prática da solitude, ok? Ou seja, a solitude, ela não é uma prática individual em relação a disciplinas. Você pratica a solitude porque ligado à solitude vai estar as demais práticas. Uma segunda prática, então, que a gente vê na vida de Jesus, que já apareceu aqui, é a oração. Jesus, diz o texto, se retira para um lugar deserto e ali orava. Ele foi de madrugada para lá e orava, talvez 3 da manhã, 4 da manhã, os discípulos encontraram ele pela manhã. Eu tenho no celular, okay? Eu tenho no celular um videozinho que as minhas netas amam. É um videozinho desses bonequinhos, né, de Jesus e ele andando com uma ovelhinha. Então, o videozinho vai mostrando ele cuidando da ovelhinha e tudo mais, ele caminha com ela, chega no lugar, ele constrói lá a barraca dele, ele coloca uma fogueira, assa marshmallows, e a ovelhinha está ali, ele dá de comer para ela e tal, aí ele faz a caminha da ovelhinha, bota a ovelhinha para dormir, ele espreguiça, e aí ele arruma a cama dele, mas aí ele se ajoelha para orar, e aí ele começa a orar, e amanhece o dia. A ovelhinha acorda e ele está lá orando. Eu mostro isso para as minhas netinhas, elas amam, elas dizem, de novo, vovô, de novo, vovô, de novo, vovô. É? Mas o que chama, certamente elas não notam isso, mas o que chama a minha atenção no videozinho é essa ideia. Jesus entrou na presença do Pai e ele começou a orar. E estar na presença com ele era tão bom que ele perdeu o sono. Quando ele viu, já era de manhã. E Jesus fala, mas isso é um vídeo. Não, Jesus, ele tinha essa prática. Você quer ver? Acabamos de ler aqui 2 textos que falam que ele estava sozinho, e ele estava sozinho, o que ele fazia? Ele orava. Mas deixa eu me mostrar um outro texto para você, em Lucas capítulo 6, versículo 12. O texto bíblico diz assim, naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. Solitude para orar. Se retirou a fim de orar, e o texto diz assim, e passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus. Jesus orou a noite inteira. Ele falou com o Pai a noite inteira. Jesus, então, tinha longos períodos de conversa com o Pai. Essa é uma outra prática, uma outra disciplina, uma outra prática de Jesus que nós precisamos aprender a ter. Tempos onde nós vamos estar sozinhos
na presença do Pai, para a gente se relacionar com Ele. Oração tem a ver com relacionamento, ok? Para a gente falar com Ele, para a gente o elogiar, para a gente dizer, Senhor, revela-te mais a mim. Aí, certamente, nesse tempo, você vai poder interceder e fazer outras coisas, mas o mais importante no que diz respeito à perspectiva da oração que Jesus nos ensina é estarmos e gastarmos o nosso tempo na presença dEle. A terceira disciplina é o discernimento. Como nós vemos isso no texto de Marcos? Veja, Jesus ele foi, ficou sozinho, orou, e quando ele foi encontrado, os discípulos disseram para eles, muitos te buscam. E o que ele disse? Vamos para outros lugares, porque foi para isso que eu vim. Discernimento, direcionamento tem a ver com discernimento. Direcionamento tem a ver com a gente discernir aquilo que o Pai está nos dizendo, aquilo que o Pai está nos orientando. Jesus ouvia a palavra do Pai e Jesus seguia as instruções do Pai. João 5,19, Jesus diz, o Filho nada faz a não ser aquilo que ele vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, isso semelhantemente o Filho faz. Como? Veja, isso vinha de Jesus ouvir a voz de Deus. Isso vinha de Jesus meditar nas Escrituras. Quando Jesus está no deserto, solitude, começando o ministério dele, 40 dias, orando, jejuando, na presença, sozinho na presença do Pai, Satanás vem diante dele. O adversário vem diante dele e diz para ele, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus vira-se para Satanás e ele diz, numa tradução atualizada, não preciso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Veja, ele está citando um texto de Deuteronômio, mas ele está citando um texto de Deuteronômio aplicado a uma experiência que ele teve. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus para ele? Foi aquilo que ele ouviu no batismo. No batismo, ele ouve o Pai dizer, tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então Jesus não está meramente citando um versículo bíblico, percebe? Ele está pegando um fundamento bíblico e está dizendo, a minha vida experimenta aquilo que esse texto diz. Eu não preciso provar quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Então, Jesus ouve o Pai. Ele ouve o Pai através das Escrituras. Ele citou Deuteronômios, capítulo 8. Ele ouve o Pai através da voz do Espírito que fala com ele. E isso não é diferente comigo e com você. Isso para nós hoje acontece através da leitura e meditação contínua das Escrituras. E através da sensibilidade que a gente tem, a voz do Espírito falando no nosso interior, tomando essas realidades do livro e fazendo com que elas sejam aplicáveis na nossa vida. A nossa vida esteja em harmonia com aquilo que está escrito aqui. Então, Jesus recebeu naquele momento o direcionamento do Pai. E ele recebia o tempo todo. O texto de Lucas, capítulo 6, que eu li com vocês, verso 12, passou a noite orando. Quando ele volta, o texto vai continuar dizendo, então voltando, chamou para si aqueles que ele mesmo quis e separou 12 para estarem com ele. Aí são os 12 apóstolos. Veja, Jesus não escolheu 12 aleatoriamente. Jesus passou uma noite inteira com o Pai. Certamente eles estavam conversando e discutindo. Quem eram as pessoas? Quem deveria ser? Quem eram as pessoas que Jesus deveria chamar? E então ele volta e ele faz aquilo que o Pai havia compartilhado com ele. Quando a gente lê os evangelhos, baseado em João 5,19, nós temos que entender que tudo aquilo que Jesus realizou, tudo aquilo que Jesus fez, ele fez porque o Pai estava fazendo. Porque ele diz, eu nada faço a não ser aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Então ele era direcionado pelo Pai. E esse direcionamento vem quando nós damos atenção àquilo que as Escrituras nos dizem e nós vivemos em conformidade com aquilo que ela nos diz.
A quarta prática de Jesus que nós temos que assumir é a comunidade. Jesus não andava sozinho. É interessante, perceba, solitude não é solidão. Ok? Jesus tinha outros que estavam com ele. Tanto tinha que quando ele está sozinho, ele vai lá ficar sozinho, orar com o Pai, o texto diz que Pedro e os outros que estavam com ele o encontrou. E disseram, todos te buscam. E aí Jesus diz, ok, vocês fiquem com eles aí, que eu vou ali para as outras cidades, pregar o evangelho do reino, porque foi para isso que eu fui enviado. Não, não é isso que Jesus diz. Jesus diz, vamos a outros lugares. Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso foi que eu vim. Ele vai, mas ele não vai sozinho. Ele tem uma comunidade ao redor dele. Ele formou em torno de si uma comunidade. É importante que nós compreendamos que ser um discípulo de Jesus não é algo que se desenvolve individualmente na nossa vida. Nós vivemos em uma sociedade individualista, mas você precisa entender que o reino não é individualista. O reino forma um povo. Deus anda com um povo. Deus conhece cada pessoa desse povo, mas Ele anda com um povo. Ser um discípulo de Jesus, então, não é algo que você vai desenvolver na sua casa. Veja, solitude não tem a ver com você viver sozinho. Solitude não tem a ver com você viver a sua fé sozinho. Okay? Solitude tem a ver com você andar em uma comunidade. E por você estar andando em comunidade, você retira tempos para estar pessoalmente com o Pai. Isso é a igreja. Eu acho interessante que, veja, Jesus muitas vezes ficava sozinho, e ele orava sozinho, mas muitas vezes ele estava orando com os seus discípulos, junto com outros. Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim, Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Veja, se ele estava orando num certo lugar, e um dos seus discípulos pediu a ele, é porque os discípulos estavam ali, junto com ele, naquele momento de oração. Então Jesus tem momentos que ele se retira, ele fica sozinho, ele manda os discípulos embora, é só ele e o Pai, mas tem momentos que ele está vivendo esse tempo na presença do Pai, em oração junto com os seus discípulos. Quando ele sai, ele não diz eu vou, ele diz vamos para outros lugares. Isso é a igreja. E a última prática de Jesus, que nós precisamos adotar intencionalmente e com continuidade na nossa vida, é a missão. A vida de devoção de Jesus, a sua vida de intimidade com o Pai, é o que levava ele a envolver-se com aquilo que o Pai estava fazendo. Não era Jesus saía dizendo eu vou fazer algo e aí ele dizia Pai, vem abençoar aquilo que eu estou fazendo. Não, ele se envolvia com o Pai. E o Pai estava em missão. O Pai estava fazendo. E ele se juntava com aquilo que o Pai estava realizando, aquilo que o Pai estava fazendo. Isso fazia com que Jesus soubesse o seu propósito como discípulo do Pai. Veja, ele diz no texto, vamos para outros lugares, a povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, porque foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Ou seja, Jesus tinha consciência da sua missão. Ele entendia o que é que ele deveria fazer como discípulo do Pai. E eu e você, então, precisamos também ter consciência da nossa missão, ter consciência do nosso propósito como discípulos de Jesus.
Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão e façam novos discípulos, novos seguidores, novos aprendizes de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. Marcos 16, 15, Jesus diz: vão e pregue o evangelho a todas as pessoas. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ah, Ricardo, eu queria entender o propósito de Deus para mim. Ele quer que eu seja um médico ou um advogado. Não sei, o que você quer ser, médico ou advogado? Tanto faz, escolhe. Deus não tem problema com isso. Ele vai abençoar a sua escolha. Sabe por quê? Porque seja como médico ou como advogado, o que Deus quer, o propósito dele para a sua vida, é que você seja uma testemunha dele, no ambiente que você se encontrar, aonde você estiver. Então a questão não é da vontade de Deus, do propósito de Deus na nossa vida, não é com relação a que emprego que eu devo ter. Vai ter um emprego que te satisfizer, vai ter um emprego que traz alegria para o seu coração, está tudo certo. Se você honra Deus com um trabalho honesto, Deus vai estar ok com você com relação a isso. Por quê? Porque o propósito dele para você, seja em qual emprego você estiver, seja em qual ambiente de trabalho você estiver, é que você seja a manifestação de quem Jesus é naquele lugar em que você se encontra. Seja onde for. Que você esteja fazendo outros discípulos, que você esteja testemunhando do poder da ressurreição dele, é por isso que você recebeu o Espírito Santo, que você esteja compartilhando o Evangelho com todas as pessoas, e de pregar o Evangelho a todas as pessoas que passam por nós, todas as pessoas que passam por mim, todas as pessoas que passam por você. Então esse é o propósito de Jesus para as nossas vidas. E veja, Jesus não quer que todos nós sejamos pastores e sejamos enfiados, né, dentro do ambiente da igreja. Não, ele tem alguns para fazer isso que eu estou fazendo aqui. Mas a maioria do povo dele, ele quer lá fora, como sal, ele quer lá na Avenida Paulista, ele quer lá no ambiente do mercado de trabalho, ele quer lá no ambiente da universidade, da faculdade, ele nos quer semeados como sementes do reino no mundo. Jesus conta uma parábola sobre isso. Ele diz, é a parábola da semente e do joio. Ele diz assim, o campo é o mundo, quando ele explica a parábola. O campo é o mundo. As sementes são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. A semente de trigo são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E aí ele diz, deixe que vivam juntos, até que chegue a ceifa. Até que no último dia os anjos sejam enviados para separar os filhos do reino dos filhos do maligno. Perceba, nessa parábola, a parábola do semeador, a semente é a palavra, mas na semente do joio e do trigo, a semente é você. Sou eu. São os filhos e as filhas do reino. É lá que ele nos quer. Ele quer você exatamente lá onde você está. Seja na universidade, seja na sua empresa, seja no seu ambiente de trabalho, ele quer você ali. Mas ele não quer você ali meramente para que você esteja presente e conquiste e desfrute as mesmas coisas que todo mundo. Ele quer algo mais comigo e com você. Ele quer que a sua presença ali manifeste a glória dele, que a sua presença ali manifeste a realidade do reino do Pai, que a sua presença ali ensine a respeito da realidade de que há um outro reino, traga libertação aos cativos, traga cura aos enfermos, traga esperança ao coração dos desesperançados. Essa é a missão, essa é uma prática na vida de Jesus, que eu e você precisamos ter. Bem, como a gente desenvolve essas coisas então? A gente faz isso construindo uma regra de vida.
Nós vivemos em uma sociedade que é, em muitos sentidos, você vai concordar comigo, em muitos sentidos, muito diferente da sociedade de Jesus. Sim ou não? Sim, é muito diferente. A maneira que nós vivemos, nosso tempo, a correria, né, e etc. Como eu disse, eu tenho certeza que era muito mais fácil para os discípulos fazer solitude sem ter celular do que para nós. É uma sociedade muito diferente. Mas as práticas de Jesus continuam sendo as mesmas que eram lá para eles, para que nós possamos então ser formados nas realidades do reino de Deus. Então, como nós podemos inserir as práticas de Jesus na nossa vida, de modo que ela nos coloque nesse lugar de transformação, nesse lugar de formação? Mais uma vez eu quero me valer então da sabedoria dos mestres da espiritualidade bíblica. Eles propõem que façamos isso desenvolvendo com intencionalidade uma regra de vida. Mas o que é isso? Presta atenção que é singular, ok? Não são regras, é uma regra de vida. O que é isso? Deixe-me dar uma definição aqui para você. Olha só, uma regra de vida é um cronograma e um conjunto de práticas e ritmos intencionais que criam espaço para estarmos com Jesus, nos tornarmos como Ele e fazermos o que Ele faz, enquanto vivemos de maneira alinhada com os nossos desejos mais profundos. É uma forma de organizar a nossa vida em torno do que é mais importante, Deus. Simplificando, uma regra de vida é um plano para seguirmos Jesus e permanecermos fiéis ao compromisso de sermos seus discípulos. Isso é uma regra de vida. E aí eu queria dizer para você que, na verdade, todos nós temos uma regra de vida. Todos nós, todo ser humano tem uma regra de vida. A regra de vida tem a ver, então, com a sua dinâmica, de como você vive. Portanto, qual é a proposta aqui? O que está sendo proposto aqui é que passemos a viver por uma regra de vida que inclua intencionalmente as práticas de Jesus na nossa vida. E como Jesus mesmo ensinou, nós vimos aqui, essas práticas precisam incluir a nossa vida como comunidade de discípulos. Não é algo que você vai conseguir construir individualmente. É algo que nós vamos praticar pessoalmente, mas nós vamos precisar uns dos outros para desenvolvermos. Portanto, eu quero fazer uma proposta de regra de vida para a gente. A experiência nos mostra que nem todas as práticas de Jesus, aquelas 5, tem outras, ok? Eu mostrei 5. Nem todas as práticas de Jesus são disciplinas que a gente faz todos os dias, ok? Mas que elas são disciplinas que precisam estar intencionalmente e continuamente sendo priorizadas e praticadas por nós. Então, o que eu vou fazer agora aqui é apresentar para você um quadro com uma proposta prática de como integrar as práticas de Jesus na nossa vida como pessoas, como comunidade. Então, dá uma olhada aqui. Aqui nessa coluna nós temos as práticas. Eu coloquei várias outras, não só as 5. Você tem ali como prática oração, escritura, solitude, testemunho, sabá, comunhão, jejum, ministério, generosidade, ação de amor, compaixão. Tudo isso são práticas da vida de Jesus. Aqui a gente tem então as colunas que mostram para a gente como essa disciplina ela pode ser exercitada. Você tem disciplinas diária e pessoal, e você tem disciplina semanal coletiva, mensal coletiva, sazonal coletiva. Perceba que o peso, né, do coletivo é maior do que o pessoal, ok? Certo? Sim ou não? Não. Não é. Por quê? Porque, na verdade, o pessoal seu vai estar nos coletivos, ok? Então, aquilo que eu pratico pessoalmente, eu também vou praticar em muitas das disciplinas
junto com outros. Nem tudo, mas muitos, junto com outros. Ok? Então veja só, oração. Oração é uma prática de Jesus que a gente faz pessoalmente, diariamente. Diariamente você deve ter um tempo para orar, mas ela também é uma prática que nós podemos fazer coletivamente, semanalmente, participando de uma reunião de oração. Usando um exemplo nosso, nós temos uma reunião de oração toda terça-feira pela manhã, através do nosso Instagram, uma sala de oração, ok? 8h15 da manhã é um exemplo, mas você pode praticar isso aqui também, por exemplo, nos grupos de conexão, uma vez por semana, você está ali com outras pessoas orando. Mensalmente, através de encontros de ministérios que a gente tem mensalmente, homens e mulheres, encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de casais, ok? Um encontro que a gente tem mensal, onde a oração também pode estar acontecendo, e sazonalmente. Eu coloquei ali como exemplo maratona de oração. A cada 2 meses, a gente tem uma semana toda. Vocês viram o anúncio aqui, vamos ter agora em julho, ok? Veja, isso não é toda semana que você faz isso, mas a cada 2 meses a gente tem uma semana toda que a gente faz isso, ok? Escrituras, a mesma coisa. É uma prática que você, pessoalmente, deve fazer diariamente. Diariamente você deve ler as Escrituras, mas ela também é uma prática que você experimenta semanalmente. Estamos experimentando agora aqui, certo? Cultos, ou então estudo bíblico, discipulado que você faz, senta com alguém, estuda a Bíblia com alguém, os meninos no mosaico, os adolescentes estudando a Bíblia, né? Discipulado que você faz com outra pessoa, ok? Encontros de ministério também, quando nós temos nossos encontros, homem e mulher, casal, seja o que for, o encontro, né, das mulheres lá, mensal, né, em Jundiaí, a gente tem, ok, esse tempo com a palavra. Sazonalmente, coloquei como exemplo a Escola do Reino, né? Nossa escola bíblica, ela é sazonal, ela não acontece todo mês. Nós estamos tendo essa, a próxima que nós vamos ter vai ser lá em agosto, já vou dar spoiler, né? A matéria vai ser Introdução ao Antigo Testamento, ok? Porque a nossa ideia é sempre ter uma matéria sobre espiritualidade, uma matéria ministerial e uma matéria sobre parte bíblica. Então a próxima é bíblica, ok? Então a Escola do Reino, veja, é sazonal. A cada 2 meses, 3 meses, você pratica, você participa. Solitude também é uma prática que deveria ser diária na sua vida. Não precisa ser um dia inteiro de solitude. Ok? Você pode ter um período da manhã, você pode ter um período no final do dia, tá certo? Que você desliga o celular, você fala, vou ficar meia hora, vou ficar 1 hora aqui, só eu e Deus, né, desfrutando da presença dEle. Essa aqui é a solitude, como é solitude, né? Não pode ser comunitária, tá certo? Então, essa é só você que faz, ok? Testemunho. Testemunho é você não perder as oportunidades de compartilhar da história de Deus, daquilo que Ele está fazendo na sua vida, com pessoas que passam por você. Diariamente você tem a oportunidade de fazer isso. Diariamente, ok? Se é diariamente, então já entra semanal e mensalmente, ok? Agora, você também pode fazer isso sazonalmente, de forma coletiva, de tempos em tempos. Por exemplo, Vida para Vinhedo. Nós tivemos um agora, em setembro nós vamos ter outro. É quando a gente pode se reunir juntos, e juntos a gente vai para a rua, vai para a praça, vai para um shopping, vai para algum lugar, e ali a gente juntos compartilha o nosso testemunho. Ok? Sabá. Sabá é descanso, tá, gente? Sabá é descanso, é um negócio que a gente perdeu. Tá certo? Sabá não é... Sabá pode incluir esse tempo aqui, né, de adoração. Isso pode ser um sabá, dependendo de como vai ser o restante do seu dia. Ok? Porque às vezes não é. Tá? Então, sabá é descanso, certo? Então, semanal, você não vai ficar descansando todo dia. Aqui não é o descanso normal, certo? É um descanso que você vai tirar para relaxar, ok? Então, uma vez por semana, um dia de descanso. Não sei qual vai ser o seu dia, sábado, sexta-feira, não sei, domingo mesmo, às vezes eu começo com um tempo de adoração, o restante do meu dia, eu curto a minha família, eu descanso, eu não faço mais nada, ok, seu sabá. Mas também, sazonal, férias, né? Uma vez por ano, uma vez, um mês no ano, 15 dias, não sei, ou aproveitar um ou outro feriado, para você dar aquela descansada maior. Por que é coletivo? Porque a ideia disso é você fazer com a sua família, com outros membros da sua família, talvez convidando 2 ou 3 amigos também da igreja, né, casais, para estar junto com você, ok? Isso pode ser praticado junto. Comunhão. Comunhão não dá para ser sozinho, né?
Comunhão dá para ser pessoal. Então, comunhão acontece semanalmente, por exemplo, nos grupos de conexão, mensalmente nos encontros de ministérios de novo, sazonalmente nas atividades da igreja. Nós vamos ter agora, em final de outubro, início de novembro, certo, pastor Eliel? Vamos ter um excelente momento para a gente ter um tempo de comunhão sazonal, que é o nosso acampamento. Então, se você ainda não se inscreveu, procure o Eliel, procure o Klaus, faça a sua inscrição, coloca lá, certo? Intencionalidade. Ah, eu vou ver. Não vai ver nada não, senhor, vai fazer. Vai ver o quê? Já viu tudo que tinha a ver, vai lá e faz. Muito bem, vamos para cá, onde eu estou? Jejum, ok? Jejum. Jejum, tem aqueles que têm uma prática de jejuar todo dia, um período, ok, mas na maioria das vezes, o jejum ele é uma prática que a gente faz semanal, certo? Um ou 2 dias da semana, ou também sazonal, de 3 a mais dias da semana. E aí você fala assim, mas não é pessoal? É pessoal, mas a minha proposta aqui é dentro da regra de vida dos discípulos, né? Daquilo que Jesus ensinou. Então, é um pessoal coletivo, ou seja, nós jejuarmos em um dia determinado da semana, como igreja, ok? Sexta-feira, ou então ter 2 dias, a pessoa escolhe, quarta-feira ou sexta-feira, como igreja a gente está jejuando, ou mais de 3 dias. Esse ano nós não fizemos isso, ano passado eu acho que nós fizemos, né, jejum lá de Pentecostes, certo? Jejum até o dia de Pentecostes, aí a gente vai jejuar, é sazonal, mais tempo. Por isso que eu coloquei coletivo, porque os discípulos faziam isso em coletividade. Eles jejuavam quarta e sexta-feira. Quarta e sexta era dia de jejum deles. Ministério, ministério é serviço. Então, semanalmente, servindo em um ministério, aqui, no domingo, certo? Ou no sábado, com as atividades que tem, do mosaico, outras que tem, ou em algum outro tipo de ministério que não acontece aqui, mas ele acontece, certo? Semanalmente. Mensalmente também. Você pode talvez estar envolvido com um ministério mensal. Nós temos lá o Encontro das Mulheres, nós temos o Grupo Missional na Casa do Presbítero Mateus, nós temos o Entre Elas, nós temos o Ministério de Casais, né? Nós temos vários ministérios que eles acontecem mensalmente, ok? Você pode estar envolvido e servindo no ministério assim. E, cadê? Aqui, ok, ministério. Generosidade. Generosidade mensal, na nossa prática aqui de entrega de dízimos e ofertas, ok? Você está expressando a sua generosidade, mas também pode ser sazonal, ofertas especiais, como por exemplo agora, você pode dar uma oferta, por exemplo, para ajudar os irmãos e as pessoas lá da Venezuela. É uma oferta sazonal que você está dando, você não está dando sempre aqui, ok? Dízimos e ofertas são um compromisso mensal, da prática que a gente tem. Ação de amor. Ação de amor é o nome que a gente dá para ações evangelísticas, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, é sazonal. De tempos em tempos a gente faz alguma coisa. Eu coloquei como exemplo Vida para Vinhedo, às vezes a gente faz outras coisas, mas essa é a ideia. Então, uma ação de amor, ela acontece aqui, ó, sazonalmente. Compaixão. Compaixão é a sua ação pessoal, nossa ação pessoal como igreja ou de grupos de ministério, ok? Levando algum tipo de consolo ou de ação na perspectiva social, ok? De suprir materialmente, né, as pessoas. Então, uma ação, por exemplo, mensal, que pode ser coletiva, é visitar uma pessoa, que está enferma, está doente, para orar por ela, ou visitar, né, alguém idoso. Isso pode ser feito por você junto com outras pessoas, ou pelo ministério com o qual você está envolvido. E outro exemplo que eu dei aqui, sazonal, é participar de uma ação social maior, como, por exemplo, aqui a gente geralmente faz no final do ano com Vila Formosa. Eu não ousei colocar o nome aí, que eu nunca lembro o nome daquele lugar, então... Sabe, né? Aquela Cidade dos Meninos, o Natal Solidário, né? O Natal Solidário.
ok? Ou alguma outra ação. Os diáconos estiveram conversando comigo aí esse tempo atrás, falando, a gente está pensando em fazer aqui uma ação para uma vez para moradores de rua. Ok, quando a gente usa sazonalmente, você não está fazendo todo dia, você não está fazendo todo mês, mas de tempos em tempos você faz uma ação assim, expressando então nossa compaixão para com a vida de outras pessoas. Certo? Esse quadro é exemplificativo. A gente pode aumentar aí, certo? Lendo a vida de Jesus, olhando para os discípulos de Jesus, a gente pode ir aumentando o número de práticas, né, da vida de Jesus. O meu desafio para nós aqui é que você se mova, a gente se mova do campo da teoria para a prática. Eu louvo a Deus por cada um daqueles que têm vivido, procurado viver isso. Mas há muitos de vocês aqui ainda, que precisam dar um passo à frente hoje. Que precisam olhar para esse quadro aqui e falar, cara, chega de ser apenas um domingueiro. Chega de ser uma pessoa que vai apenas 1, 2 vezes no mês na igreja. Cuidado com o espírito de religião, onde a gente acha que a gente tem que vir aqui no domingo para pegar um carimbo de Deus e falar, pronto, eu cumpri a minha obrigação com Ele. Veja, eu queria chamar como pastor, ok? De vocês, com amor, mas eu queria chamar a atenção de vocês e a responsabilidade. Talvez quem precisasse até ouvir isso hoje não esteja aqui, mas você pode compartilhar isso com outras pessoas. Perceba que o domingo mais cheio que nós temos nos nossos encontros é o primeiro domingo. Por quê? Por quê? Porque tem ceia. Tem ceia. Querido, ceia não é hóstia. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos. Não adianta vir uma vez no mês aqui participar da ceia do Senhor e depois, o resto do mês, viver longe. É hora de, como igreja, a gente começar a assumir responsabilidade com as práticas de Jesus. É hora de você, que até agora tem sido resistente com relação às suas contribuições, a ser fiel nos seus dízimos e ofertas, a se arrepender, a começar a fazer isso. É hora de você, que acha que reunião de oração ou que oração é só para você mandar o seu pedido quando você está com um problema, você começar a ver que você é um intercessor, que você tem que estar aqui. É hora de nós andarmos nas práticas de Jesus. É óbvio que não dá para a gente estar em tudo e participar de tudo, não é isso que eu estou dizendo. Às vezes, nós temos uma atividade num horário que você está trabalhando e está tudo certo. Você estava trabalhando. O que eu estou dizendo é que é um momento na nossa vida de começarmos a assumir nossas responsabilidades. Para que a gente deixe de ser formatado por essa cultura do presente século. E a gente seja renovado e transformado pela cultura do reino. Há 2 palavras-chave que se destacam para que a gente possa viver nas práticas de Jesus. A primeira é desejo. E a segunda é intencionalidade. Então, veja, de novo, tem que começar pelo desejo. Por quê? Porque senão você vai ouvir tudo isso como uma obrigação religiosa. E não é obrigação. É prática que a gente deveria estar executando, por desejarmos mais dele. E a segunda palavra é intencionalidade. Veja, desejo sem intencionalidade não nos moverá. Não adianta você estar cheio de desejo e você não ser intencional. Você precisa ser intencional. Você precisa ter o desejo e você precisa, então, se mover, colocar em prática. Falar, é isso que eu vou fazer, alterar as realidades da sua agenda. Agora, intencionalidade sem desejo não se sustenta. Se você for intencional, porque eu falei aqui, não, é isso aí, eu vou fazer, mas você não tem desejo por ele. Você não tem desejo por maior intimidade com Ele.
Isso não vai se sustentar, vai por um tempo e depois você vai parar de novo. Então a gente tem que começar pelo desejo. A gente precisa começar tomando essa decisão. Olha o que Paulo diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor. Desejo de fazer isso. Desejo de... O que é desenvolver a salvação? É crescer em intimidade com Ele. É crescer naquilo que Ele te tornou, que Ele te transformou. E veja como não é esforço, porque se o seu desejo for esse, quem sustenta a tua intencionalidade é Deus. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então eu quero convidar você nesse momento a responder ao Senhor. Você não pode sair daqui. Em nome de Jesus, não deixe o seu coração ser um mau solo. Você não pode sair daqui ouvindo isso e deixar a semente morrer, ser sufocada. Você tem que pedir para Ele: Senhor, faz com que isso gere em mim 30, 60 e 100 por um. E talvez a primeira oração que você tenha que fazer nesse momento é por isso. Se você não deseja, peça para Ele desejo. Se você não deseja, diga: Senhor, gera desejo em mim por Ti, um desejo maior no meu coração por Ti. Se você não deseja, se você não deseja desejar, peça: Senhor, faça com que eu deseje desejar. Ok? Faça com que eu deseje desejar isso, Deus. Porque quando o Ricardo fala sobre isso lá na frente, sinceramente, Senhor, meu coração é gelado com relação a isso. Então diga para Ele. Não é o seu esforço, é a sua entrega, a sua dependência. E aí você precisa orar: Senhor, põe intencionalidade no meu coração, para que o desejo não morra. Você precisa começar a fazer. Comece a praticar. Comece a ir num grupo de conexão. Comece a se envolver no ministério. Tome isso aqui, esses encontros nossos, como prioridade na sua agenda. Não como algo secundário, não como, domingo agora eu não tenho nada para fazer, então eu vou na igreja. Não. Torna a dizer: eu sei, tem domingo que não vai dar para vir mesmo. Ok, todo mundo que caminha com a gente aqui sabe que a gente é muito leve nessas coisas. Mas a gente precisa tomar cuidado, para que essa leveza não se transforme em desculpas para a nossa carne. Então, por favor, feche seus olhos, curva a sua cabeça, responda ao Senhor, fale com Ele nesse momento. Ore, peça a Ele. Nós cantamos uma última canção aqui, talvez essa possa ser a sua oração. Sonda-me, Senhor. Transforma. Sonda-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Faz isso na minha vida, Senhor. Será que o pessoal da música poderia vir aqui? Queria que você ficasse em pé e queria que você não se desconectasse, você ore. Faça a sua oração com o Senhor. Mas fique em pé. E nós vamos fazer esse refrão junto dessa canção. Nós não vamos cantar a canção toda, ok? Nós vamos fazer esse refrão juntos. Sonda-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Peça isso para Ele. Peça para Ele: Senhor, gere desejo no meu coração. Desejo de intimidade. Desejo de conhecer mais o Senhor. O que há em Ti que precisa ainda ser revelado a mim?
Qual é a parte da sua beleza que eu ainda não conheço, que eu ainda não contemplo, que eu ainda não percebo? Gera isso em mim. Senhor, me dê intencionalidade. Para que a tua palavra não fique infrutífera. Me ajude a decidir, fazer realmente as coisas que Jesus faz, a viver as práticas de Jesus. Diga isso. Eu quero viver nas práticas de Jesus. São elas que vão te transformar. O sangue já te purificou, mas são as práticas que vão te transformar. As práticas é que colocam você no lugar de transformação. Na verdade, quem vai te transformar é o Espírito Santo, mas as práticas te colocam na presença dele, nesse lugar de transformação.